O que a vagina e o tomate têm em comum? Eu já vou começar o processo pedagógico já te dando essa resposta. Tanto o tomate quanto a vagina são ácidos. O pH do tomate gira em torno de 4 e o da vagina em torno de 4,5. E aí você poderia perguntar para mim, mas Jubão, por que a vagina é ácida? Vagina é ácida porque as bactérias que protegem o sistema reprodutor feminino, elas só se desenvolvem em ambiente ácido. Caso elas não se desenvolvessem, o que ia acontecer é que o ecossistema da vagina seria colonizado por outras bactérias, e essas sim, bactérias do mal, bactérias causadoras de doença. Então daí a grande importância da acidez vaginal. Vagina é apenas um dos órgãos do sistema reprodutor feminino. E é sobre esses caras que nós iremos conversar nessa nossa videoaula. Por isso, bota um sangue nesse olho, porque depois da vinheta tem sistema reprodutor feminino pra você. Basicamente, quando falamos de aparelho reprodutor feminino, estamos falando do conjunto de órgãos externos e internos da mulher, claro que são responsáveis pela reprodução. A função do sistema genital feminino, primeiramente, é produzir gametas, produzir os óvulos, possibilitar o encontro desses gametas com os espermatozoides, a fecundação, depois, permitir o desenvolvimento do embrião e também a nutrição desse embrião. Essas são as funções básicas de um aparelho reprodutor feminino. Agora que você já sabe o que um sistema reprodutor feminino faz, vamos entender quais são os órgãos que permitem que esse sistema funcione. E vamos começar com os órgãos externos, então a genitália externa feminina. Vem comigo que eu quero te mostrar isso em detalhe. Bora então aqui dar uma olhada aqui na nossa modelo, a Clotilde, e vamos dar um close aqui no aparelho reprodutor dela, na genitália, na parte mais externa aqui, que é o pudendo feminino ou a vulva. Bom, então eu destaquei aqui em amarelo a parte mais externa da genitália feminina. Perceba primeiramente que aqui mais externamente a vulva, nós temos um conjunto de peles mais grossas, que nós chamamos de lábios maiores ou grandes lábios. E a função dessa estrutura é a proteção. Mais internamente aqui a vulva, nós temos um segundo conjunto de peles mais finas, que nós iremos chamar de lábios menores ou pequenos lábios, que também tem como função a proteção. Claro que nesse momento você deve estar se perguntando, mas Jubão, esses lábios protegem o quê? Vai proteger 3 estruturas que estão aqui na vulva. Primeiramente ele, né, aqui ó, o clitóris, a uretra e a entrada da vagina. Então os lábios maiores e os lábios menores servem para proteger essas 3 estruturas. Agora eu quero te falar o que cada estrutura tem aqui como função dentro da reprodução feminina. Começando aqui primeiramente por ele, o clitóris. Para que serve o clitóris? Na verdade, o clitóris, na hora do estímulo sexual, ele fica extremamente irrigado e também ele fica rígido, como o pênis. E como essa região é cheia de terminações nervosas, é uma região muito sensível ao toque. E muitas mulheres chegam ao orgasmo durante o ato sexual justamente pelo estímulo dessa região aqui. Aí você poderia me perguntar, mas Jubão, para que serve o orgasmo? O orgasmo ele tem uma função muito importante na mulher. Quando a mulher está tendo lá um período de êxtase, né, um relax total, durante o orgasmo, o aparelho reprodutor interno dela começa a fazer contrações. E isso facilita a movimentação do espermatozoide. Agora, olha que pira na gagema. O clitóris geralmente ele tem 1 centímetro de comprimento. Agora, tem umas mulheres que gostam de tomar testosterona para ficar forte, paniquete, toda gostosona, e quando toma testosterona,
esse clitóris pode aumentar. E sabe por que ele pode aumentar? Porque o clitóris, ele é análogo ao pênis. Aí como assim, Bilu? Análogo ao pênis significa que o clitóris é um mini pênis. Ele é um mini pênis. E com a testosterona ele responde a essa testosterona. Olha só que legal. Ele possui inclusive a glande, que é uma cabeça, como a glande do pênis, e ele possui uma camada de pele recobrindo ele, como o pênis tem, chamada de prepúcio. Então aqui está o clitóris. Aí você pode perguntar, ai Juba, então a mulher faz xixi por aqui como o homem faz com o pênis? Não, né? Senão ela teria que segurar lá o negócio e não precisaria fazer xixi sentada, ia fazer xixi em pé. Na verdade, ó, dá um close, vai descendo aqui, vai descendo. Tá vendo esse pontinho aqui? Aqui é a uretra da mulher. É por aqui que essa mulher faz xixi. E não aqui por cima. Então aqui, ó, estímulo sexual, clitóris. Aqui ela vai urinar. E mais para baixo, nós temos aqui a entrada do canal vaginal, que também recebe o nome de vestíbulo vaginal. Olha que nome maravilhoso, né? Vestíbulo vaginal. E outra coisa, na entrada desse canal vaginal, quando a menina é virgem, existe uma fina membrana que é chamada de ímen, que vai ser rompida justamente durante os primeiros atos sexuais ou se essa menina faz muita atividade física. Isso também pode causar o rompimento do ímen. Agora, eu queria chamar a atenção, antes da gente entrar nos órgãos internos da genitália feminina, dá uma atenção aqui para as mamas, porque embora as mamas da mulher não façam parte do aparelho reprodutor, elas têm uma função muito importante na reprodução. Por quê? Porque as mamas das mulheres, ao contrário da dos homens, ela além de ser desenvolvida, ela produz leite. E esse leite vai alimentar a prole. Então por isso que ela é importante na reprodução. Vem com o Juba aqui que eu queria te mostrar como é que é a composição de uma mama feminina. Então eu vou dar um close aqui, vamos dar um biribicatabamba aqui, ó. Biribicatabamba, aqui, ó. Então você tem aqui o peitoral, musculatura peitoral. E primeiramente eu queria te mostrar as glândulas mamárias. Olha que legal. Tudo isso aqui são glândulas mamárias, tecido epitelial, produtoras de leite e que secretam o leite todas numa mesma região através desses dutos, né? Que vão se encontrar aqui na região próxima do mamilo. Por cima dessas glândulas mamárias, nós vamos ter os vasos sanguíneos e depois por cima um depósito de gordura. Olha que legal, tudo isso aqui é tecido adiposo. Então se os seus seios são pequenos, é porque está faltando o tecido adiposo deles, por isso que eles são menores. E olha só que interessante, o que faz acontecer esse grande depósito de gordura nas mamas femininas é um hormônio chamado estrógeno. Então é por causa do estrógeno que o tecido adiposo se acumula nessa região. Os homens, por sua vez, têm um nível de estrógeno baixo e por isso não acumulam tecido adiposo nas suas mamas. Aí o que nós vamos ter depois, por cima desse tecido adiposo, vamos botar uma pelezinha aqui, botar um mamilo e aqui, perfeição divina, temos a mama da mulher. Agora vamos deixar as mamas de lado e vamos voltar aqui para o aparelho reprodutor feminino. Já estudamos toda a parte externa, né? Falamos aqui da vulva e agora, ó, chegou a hora da gente entrar de cabeça no aparelho reprodutor interno. Então vamos ver como é essa estrutura por dentro da mulher. Começando aqui por ela, Laia, em amarelinho aqui, a famosa ferida que nunca sara, ou como meu pai era bagaceiro, caminhoneiro, ele chamava de adega de vinho. Coisa feia. Vamos falar aqui dela, né? A famosa vagina. Então perceba que eu botei o aparelho reprodutor feminino de lado, então eu dei um ladinho aqui para ele. Aqui está a vulva, que nós estávamos estudando até agora, e aqui está o canal vaginal, a entrada da vagina, em amarelo o canal vaginal. E é sobre o canal vaginal que eu quero conversar com você agora. O canal vaginal é uma estrutura que tem basicamente uns 10 centímetros de comprimento, mostrando que aquele lance de
tamanho de pênis. Se tiver até 10 centímetros para cima, tá legal, porque o canal vaginal de uma mulher geralmente tem esse tamanho. Ele vai aqui da base da vulva até a base do útero aqui, o colo do útero. Esse é o canal vaginal. E serve para quê? Para você colocar o processo pedagógico, você que é homem vai colocar o processo pedagógico aqui dentro. É o órgão de cópula da mulher, onde o pênis é colocado aqui dentro e onde o espermatozoide do macho será depositado. A outra função do canal vaginal é o canal de saída do bebê. Então, no parto normal, a criança vai sair por esse canal, que se dilata, óbvio, fica gigantesco, escancarado, para que a criança possa sair daqui. Agora, fazendo a comunicação da vagina com o útero que eu coloquei aqui em amarelo, nós temos essa região que seria uma fronteira entre a vagina e o útero, chamado de colo do útero, ou cérvix uterino, ou ainda cérvix. Então qualquer um desses três nomes que você encontrar, sabe que vai estar falando dessa região aqui, que é a menor parte do útero. Aqui tem um detalhe que eu gostaria de chamar muito a sua atenção. Existe um vírus que se deposita aqui, que é o papiloma vírus humano, conhecido como HPV. Ao se instalar nessa região, esse vírus pode causar frequentes infecções. E com o tempo, se isso não for tratado, ele pode formar aqui um câncer conhecido como câncer cervical, ou popularmente, aí sim um nome que você já deve conhecer, câncer no colo do útero. O HPV é um vírus sexualmente transmissível. Então ele é passado para a mulher através do ato sexual. Por isso você, gatinha manhosa, que é mais assanhadinha, tome cuidado, porque ter muitos parceiros e principalmente não usar camisinha durante a relação sexual pode ocasionar um problema como esse aqui. Bom, saindo aqui do colo do útero, vamos para ele. Aqui, finalmente, nós chegamos no útero da mulher, também conhecido como ventre. Também é outro nome que você pode dar para útero. Uma estrutura que tem mais ou menos uns 7 centímetros de comprimento por 5 de largura, seria como uma azeitona portuguesa, o tamanho dele, aquela azeitonona mais baga, assim, mais anabolizada, seria o tamanho do útero normal. E eu gostaria de te mostrar esse útero por dentro. Então vamos fazer uma viagem aqui, ó, dentro do útero. Vamos girar primeiro aqui, ó, dar um giro na gajima. Aqui, ó, fechou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora estamos dentro do útero. Olha que interessante. Aqui você consegue visualizar o quê? O colo do útero, né? Então você está vendo aqui. Então o canal vaginal está chegando aqui. Aqui está o colo do útero. E aqui nós temos a parede do útero, que tem cerca de 2,5 centímetros, que é extremamente elástica. Por quê? Porque é no útero que vai ocorrer o desenvolvimento do embrião. É aqui que o bebê fica durante toda a gestação. Então a função do útero basicamente é essa: desenvolvimento do embrião. Se liga que existe um problema em algumas mulheres, não é um problema frequente, mas muitas vezes o que acontece é que o útero, ao invés de ser apenas um, ele acaba se dividindo em dois. Então a mulher fica com 2 meios úteros, um problema chamado de útero de Delphi. O que acontece nisso é que a mulher vai ter uma gestação de risco, então tem que ser acompanhada com muito cuidado. Às vezes, além do útero ser dividido em dois, a mulher passa a ter 2 canais vaginais. Era para ser um, que acaba sendo dividido em 2. Então, como eles ficam muito estreitos, o ato sexual fica extremamente doloroso. Agora eu coloquei aqui um novo close para você. Ai, Chubão, mudou a figura. Não, só para você entender aqui, ó. Então nós temos aqui a gatinha manhosa, tá de ladinho, ó. Tá de ladinho. Então a gente deu um biribicatabamba aqui. E eu tô te mostrando aqui o que que é. É a entrada, é o canal vaginal, né? Aqui você tá vendo o colo do útero e aqui você está visualizando o útero. Por que que eu botei esse corte? Para variar as fotos, para que se você vê uma questão com uma foto diferente, você não se complique e fala, eu já vi outras posições do aparelho reprodutor feminino. E por que que eu te mostrei isso aqui? Porque existe um tecido que reveste o útero aqui dentro, bastante vascularizado, chamado de endométrio. Para que que serve esse endométrio?
é onde o embrião vai se fixar. Esse processo de fixação do embrião no útero, através do tecido chamado de endométrio, nós chamamos de nidação. E aí gostaria de chamar um pouco a sua atenção. Geralmente, questões relacionadas a aparelho reprodutor feminino, elas falam basicamente de útero, e aí você tem que saber que é onde o embrião se desenvolve, e fala de endométrio, querendo saber para que serve. Ele serve para que o embrião possa se fixar no útero. Muito atento a isso. Agora, vamos dar alguns philosophies of life. Às vezes o embrião, ao invés de se fixar aqui no endométrio, dentro do útero, ele pode se fixar em outras regiões do aparelho reprodutor da mulher ou até mesmo no aparelho digestório. Então, às vezes o embrião acaba se fixando aqui, ó, nessa região, isso aqui é o ovário. Ele pode se fixar nessa região, que é o intestino. Isso nós chamamos de gravidez ectópica. É quando o embrião, ao invés de se fixar no útero, ele acaba se fixando em outros locais. Aí qual é o problema disso? O problema é que se ele não tiver dentro do útero, a troca de nutrientes entre a mãe e o bebê será muito prejudicada. E geralmente essa gravidez, ela não vai até o final, ocorre o aborto ou às vezes até a retirada, porque justamente é quase impossível que a criança consiga se desenvolver nessas condições. Agora eu gostaria de falar de um outro problema que ocorre nas mulheres, que é a famosa endometriose, que claro tem a ver com o tecido aqui do útero chamado de endométrio. Endometriose é quando as células que formam o endométrio se depositam em outros locais. Então elas vão se depositar, por exemplo, aqui, ó, no ovário, podem se depositar aqui, ó, no intestino, podem se depositar aqui atrás na tuba uterina. E aí o que vai acontecer? O endométrio é um tecido que se desenvolve geralmente a cada 28 dias na mulher. E ele vai ser estimulado, o seu desenvolvimento vai ser estimulado por conta de hormônios, que a mulher começa a liberar e estimula o desenvolvimento desse endométrio. Se a mulher tiver células que formam endométrio em outras regiões que não sejam dentro do útero, essas células também vão se desenvolver com o estímulo hormonal. E aí, claro que elas podem pressionar certos órgãos e causar muita dor na mulher. Isso então seria a endometriose. Qual é a consequência disso? Além de dor, a mulher tem mais dificuldade em engravidar por conta disso. E aí você pode me questionar, mas Jubão, para que o endométrio se desenvolve geralmente a cada 28 dias? Porque é o momento em que o corpo da mulher está se preparando para o momento mais mágico da vida, que é a gravidez. Então, sempre que a mulher está se preparando para a gravidez, e ela se prepara todos os meses, ela vai ter o desenvolvimento do endométrio. Agora, a mulher pode não engravidar. Caso a mulher não engravide, o que vai acontecer é que esse endométrio vai ser eliminado com um pouco de sangue decorrente da degeneração de alguns vasos sanguíneos dessa região. Então, todo esse endométrio, com exceção, no caso da endometriose, que o endométrio que está nas outras regiões, ele nunca é eliminado. Então, ele fica sempre ali enchendo o saco, causando dor. Mas o endométrio que está no útero, e geralmente é isso que é o normal, ele vai ser eliminado geralmente a cada 28 dias. Sai daqui do útero e vai ser eliminado com um pouco de sangue aqui pelo canal vaginal. Um processo que você conhece, que nós chamamos de menstruação. Então, basicamente, a menstruação consiste na descamação do tecido intrauterino chamado de endométrio. Maravilha? Mas, Jubão, a minha tia menstruou durante a gravidez toda. O que pode ser isso? Na verdade, a sua tia não menstruou durante a gravidez, porque se ela tivesse menstruado, quando ela levantasse da privada, ia ter um bebê dentro da privada dando tchau para ela. Porque você sabe que menstruação é descamação do endométrio. Então pensa com o Jubão, se o embrião, se o bebê está fixado ali naquele endométrio, se for menstruação, vai ser eliminado isso, o bebê sai junto. Agora, é normal as mulheres sangrarem
pela vagina durante a gravidez. Mas isso não é menstruação. Pode acontecer, por exemplo, quando o embrião se fixa no endométrio, às vezes dá um pequeno sangramento, às vezes pode ser uma ferida, alguma coisa que tem ali um machucado, uma infecçãozinha, pode ser uma gravidez ectópica. Então, na verdade, sangramento durante a gravidez pode ocorrer, mas não é porque está sangrando que eu posso sempre chamar aquilo de menstruação, porque volto a chamar a sua atenção, menstruação é só quando ocorre descamação do endométrio lá da parede do útero. Perceba agora, vamos dar um close aqui na gatinha de novo, uou! Perceba aqui que o útero, ele vai se comunicar com duas estruturas, uma você está vendo aqui, a outra você está vendo aqui, que são as famosas tubas uterinas. Então, são também chamadas de trompas de Falópio ou também de ovidutos. Então, são duas estruturas que se conectam com o útero. Vou dar uma virada aqui para ficar mais didático para você, dar uma diminuída, mostrar aqui, ó. Então, isso aqui é uma tuba uterina. Bom, é uma estrutura comprida, tem a espessura de um fio de cabelo, então ela é bem fininha, mais ou menos uns 10 centímetros de comprimento, e ela termina com essas franjas aqui, se conectando com essa outra estrutura, o famoso ovário, que a gente já vai conversar sobre ele. Mas primeiramente eu quero falar aqui da tuba uterina. O que tem aqui de importante? Dentro dessa tuba uterina, nós temos células ciliadas que facilitam a movimentação de alguém. Aí, Jobã, quem que seria esse alguém? Seria o óvulo, na verdade, o ovócito secundário, que vai sair aqui do ovário, então sai aqui do ovário e vai ser movimentado aqui dentro através dessas células ciliadas. Daqui, aqui é o canal vaginal, vai passar pelo útero, nós temos um outro carinha que vai se encontrar com o ovócito secundário aqui na tuba uterina, que é o espermatozoide. Então o espermatozoide vem aqui de baixo, o óvulo, ovócito secundário, né? Vai vir aqui de cima e biribi, catabamba, biribi, uou! Os dois vão se encontrar nessa região. Então, são nas tubas uterinas, que são duas, como você está vendo aqui, que vai ocorrer o encontro do gameta masculino com o gameta feminino, a famosa fecundação. Após a fecundação que vai ocorrer aqui, nós vamos ter a formação de uma única célula chamada de zigoto. Esse zigoto já é o embriãozinho, é uma célula só, que vai começar a fazer sucessivas mitoses e vai formar um embriãozinho piquitucho chamado de blastocisto. Esse blastocisto é o cara que vai sair da tuba uterina e vai se fixar no endométrio do útero, o fenômeno chamado de nidação. Então, basicamente, é assim que vai começar a gravidez da mulher. E finalmente chegamos nos últimos órgãos do aparelho reprodutor feminino. Então nós vimos aqui o útero, você viu que o útero se comunicava com as tubas uterinas, aqui tem uma, aqui tem outra, e agora nós vamos falar desses dois ovos aqui que você está vendo, que são os ovários. Então a mulher tem dois ovários, duas estruturas com cerca de 3 centímetros de comprimento, vão se localizar mais ou menos na altura da virilha e elas são conhecidas como as gônadas femininas. A função dos ovários, claro, é a produção do gameta feminino, a produção do óvulo. E agora eu quero mostrar o ovário com mais detalhes para que a gente converse um pouco sobre a formação desse gameta. Bom, então aqui eu peguei um ovário e cortei ele no meio, fiz um corte, seccionei para te chamar a atenção, ou melhor, para chamar a tua atenção para essa região mais externa aqui do ovário, que nós chamamos de córtex ovariano. Por que eu quero chamar a atenção? Porque é nesse córtex ovariano que nós vamos encontrar os folículos ovarianos. Só para você ter uma ideia, cada ovário tem cerca de 1,5 milhão de folículos. E o folículo eu até destaquei aqui para você, ó. Então você tá vendo aqui, ó, o folículo ovariano. Aí, Jobê, por que tu tá falando tanto de folículo? Porque é aqui dentro, ó, que está o gameta feminino.
é aqui que está o oócito, ou ovócito, que nada mais é do que um óvulo jovem. Então olha só que bacana, o folículo ele vai se desenvolvendo até que chega um momento aqui, ó, que ele vai eliminar o gameta feminino, um fenômeno chamado de ovulação. Detalhe, antes da ovulação, esse folículo ele vai secretar um hormônio chamado de estradiol, que você conhece aí como estrógeno. Na verdade, o estradiol é um tipo de estrógeno. Após a ovulação, olha que interessante, o folículo ele continua se desenvolvendo, mas a partir de agora ele passa a ser chamado de corpo lúteo. E esse corpo lúteo tem uma coisa que você vai ver assim, nossa, como biologia é um tesão, que é o seguinte, esse corpo lúteo, ele continua secretando hormônios sexuais. Estamos lá no ovário, secretando hormônios sexuais. Continua secretando estradiol e passa também a secretar um outro hormônio chamado de progesterona. E o que esses hormônios estão fazendo? Eles estão mantendo o endométrio preso na parede do útero. E o que esse endométrio está esperando? Ele está esperando o quê? Ele está esperando esse óvulo aqui ser fecundado por um espermatozoide. E aí, se for fecundado, esse embriãozinho vai se fixar lá no endométrio do útero e a mulher está grávida. Agora, caso não ocorra a fecundação, o que vai acontecer é que o corpo lúteo ele vai se desintegrar. Ele vai parar de secretar estradiol, vai parar de secretar progesterona e aí não vai ocorrer mais a manutenção do endométrio dentro do útero. E o que vai acontecer? Esse endométrio vai ser eliminado através do quê? Do processo chamado de menstruação. Então veja como os acontecimentos dentro do ovário são extremamente importantes para a manutenção do útero, manutenção do endométrio, manutenção do embrião ali dentro, a menstruação, tudo ocorre por causa do que está acontecendo aqui dentro. O detalhe, isso aqui, esse ciclo vai se repetir a cada 4 semanas, mais ou menos. É o famoso ciclo menstrual. Então, o corpo lúteo se desintegra e aí, ó, biribicatabamba, nós temos esse ciclo novamente. Depois, nós temos esse ciclo novamente. Por isso que ele vai ser chamado de ciclo menstrual. Agora, gostaria de chamar a atenção também para um problema que ocorre quando esses hormônios sexuais estão em desequilíbrio. Ou seja, a mulher está produzindo esses hormônios de forma não equilibrada. Nesse caso, o que pode acontecer é o desenvolvimento dos folículos ovarianos e aí nós vamos ter uma doença conhecida como ovários policísticos. A mulher que tem ovários policísticos, ela vai ter primeiramente problemas de menstruação, então ela tem atrasos na menstruação. Ai, Jubi, minha menstruação atrasou esse mês. Não, aí é gravidez, não é ovário policístico, porque no caso do ovário policístico, isso é frequente. É um atraso frequente na menstruação. E ele também pode causar alguns problemas quando a mulher pretende engravidar. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para um problema que algumas mulheres enfrentam, que é o problema de engravidar. Não conseguem engravidar naturalmente e aí vão utilizar a fertilização artificial, que funciona basicamente da seguinte maneira. Primeiramente, o médico dá hormônios para estimular a ovulação dessa mulher. Depois ele vai aspirar esses óvulos, vai levar para o laboratório e vai fazer com que eles sejam fecundados pelo espermatozoide. Aí vai virar o zigoto. Quando quando o embriãozinho estiver na fase de blastocisto, o médico faz o quê? Antes disso, ele deu uma estimulada também através de hormônios para que a mulher desenvolva o endométrio aqui no útero e a partir daí, na fase de blastocisto, ele pega o embrião e introduz aqui no útero e aí o embrião vai se fixar no endométrio, o processo de nidação. Então assim é que ocorre a fertilização artificial. Detalhe, esse método aqui é baratinho, custa só $8.000 a tentativa. Então realmente
Só vá para isso aqui depois que você tentou muito o método natural. Bora fazer um exercíciozinho, Joe, para ver como o sistema reprodutor é cobrado nas provas? Bora! Biribi, 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 catabamba. Bora ver esse exercíciozinho, Joe, aqui, ó. Então ele bota o aparelho reprodutor feminino, coloca algumas setas e, claro, ele quer que você saiba que setas são essas. Então aqui vamos começar aqui. Primeiro, letra A, isso aqui é um ovário. A letra B é a tuba uterina. Letra C é o útero. E aqui a letra D é o canal vaginal. Vamos ver o que ele pergunta sobre isso. A respeito do esquema acima, assinale a alternativa correta. Letra A, a parede interna do órgão B, o órgão B é a tuba uterina, é descamada durante o período de ovulação? Não. Na verdade, descamação vai ocorrer no endométrio e esse endométrio está no útero. E é depois da ovulação que isso vai ocorrer. Então tá toda errada a letra A. Letra B. Estrógeno e progesterona são hormônios produzidos em A, no ovário, certo? E que vão agir em C, no útero. Perfeito, no endométrio do útero. Então a letra B é a correta. Letra B de Bosque das Mansões. Mas vamos dar uma olhada no que está errado nas outras aqui. Se em uma cirurgia o órgão B, que é a tuba uterina, for removido, a mulher não menstruará mais? Claro que ela vai menstruar, porque menstruação é onde? É aqui, é no útero. Não tem nada a ver com tuba uterina, ela vai continuar menstruando. Bora para a próxima. Letra D. A laqueadura, que eu vou te dizer o que é. É um corte aqui nas tubas uterinas, impedindo o encontro dos gametas. É um método anticonceptivo. Vamos conversar sobre isso em outra videoaula. A laqueadura é uma cirurgia em que é feita a remoção do canal indicado em D. Meu Deus, tirar o canal vaginal da mulher. Tá louco? E aí como é que ela vai menstruar depois? Vai entupir lá o negócio lá dentro. Então também não tem nada a ver. Próxima E. A produção de gametas e a fecundação são eventos que ocorrem em A. A produção de gameta ocorre em A, ocorre no ovário. Mas a fecundação ocorre onde? Ocorre em B, na tuba uterina. E B justamente é a resposta dessa questão. Lembrando B, sempre B de Bosque das Mansões. Moleza, né? Então o que nós vimos nessa videoaula foram os órgãos que formam o aparelho reprodutor feminino. O órgão mais externo aqui, que é a vulva, composta pelos grandes e pequenos lábios, que fazem a proteção do clitóris, da uretra e da entrada do canal vaginal. E aí nós fomos para os órgãos internos. Falamos do canal vaginal, que é responsável pela cópula, onde se coloca o pênis. Aqui o útero, que é onde o embrião se desenvolve. E falamos aqui também das tubas uterinas, que é onde ocorre a fecundação, o encontro dos gametas. E finalizamos a aula falando das gônadas femininas, que são os ovários e servem para produzir o gameta feminino. Agora, você deve estar se perguntando, mas Jubão, e essa bola aqui? Isso aqui é a bexiga da mulher. Então veja que ela está aqui e ela vai fazer a conexão com a uretra. Isso aqui, por exemplo, são os ureteres que estão vindo lá do rim. Bacana, né? E aí você também pode estar se perguntando o que seria isso aqui, ó. Isso aqui são os nervos do clitóris, tá? Então eles saem aqui do clitóris, tudo isso aqui forma o clitóris. Maravilha? E lembre-se sempre, ouse, arrisque, não desista jamais, mas principalmente valorize aquelas pessoas que te amam. Essas sim merecem o seu respeito. Quanto ao resto, esqueça o resto. Eu nunca ouvi falar de alguém que precisa de restos para ser feliz. Maravilha? Desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Tchau!